1º de outubro de 2013, Biblioteca Pública de São Francisco. Na seção de ficção científica, há um homem com um laptop aberto. Sua pupila dilatada, a barba por fazer, as trêmulas mãos e as notáveis olheiras deixam evidente. Ele está sob um nível patológico de estresse. O que ele ainda não sabe é que neste exato momento, nessa mesma biblioteca, cada um de seus movimentos está sendo meticulosamente observado. São os agentes do FBI. Eles passaram anos rastreando o irrastreável. É por isso que estão determinados. Não é sobre capturar um homem, é sobre capturar um símbolo. Mas para isso eles precisam de tudo. Os dados, as evidências, o histórico de conversas. Eles não podem arriscar ser notados. Então decidem encenar uma distração. Uma discussão pública, montada especificamente para desviar a atenção daquele homem. E funcionou. Antes que ele pudesse pressionar qualquer tecla, um dos agentes agarra seu laptop. E naquele momento, naqueles aparentemente infindáveis segundos de caos, ele percebe que anos de meticulosa operação de segurança operacional foram anulados por um breve momento de distração humana. A ficha tinha caído. Era o fim da linha. Ou talvez fosse o início de algo muito maior do que qualquer um de nós fosse capaz de imaginar. There was more than one person? At least 2 other people, if not 3. There's a huge dispute that he could have done what he did. He's not the guy that I'm reading about. People don't clue who Ross really is. I know. Quem que é esse cara aí? No, I'm his mother. I'm gonna say good things about Ross. Nothing has been proven at all. How did you find the server? They're not saying. At the time, I thought if Bitcoin makes payments anonymous and private, then what are we waiting for? You don't really care about money. It's not about selling drugs. It is to make a political statement. Silk Road is not the first place to have sold drugs on the internet, and it won't be the last. Silk Road was a website I made when I was 26 years old, more than a decade ago now. É quase impossível que você nunca tenha ouvido falar sobre Silk Road. Se o nome não te parece familiar, certamente, a descrição a seguir vai refrescar sua Não lembro se eu já ouvi falar sobre isso não. memória. Vocês sabem do que se trata isso aí? Um jovem no seu quarto decide criar um mercado online. Escondido nos becos digitais da Dark Web, bancos, governos e toda a estrutura tradicional estão fora da operação. O anonimato é absoluto e não existem restrições. Então as pessoas podem negociar o que quiserem. Um liquidificador, uma bicicleta, documentos falsos e até mesmo drogas. Quer dizer, principalmente drogas. I bought drugs on the Silk Road, and it's an incredible experience. It was amazing at the time anyway. It was really the first dark market website. You literally could buy anything there. Quando o criador do Silk Road foi preso em 2013, o caso tomou uma repercussão internacional. A história era tão impressionante. Esse cara foi aquele que o Trump tirou da prisão? Foi o cara que criou aquele, tipo um mercado livre, só que nesse mercado era literalmente livre. Os caras vendiam de tudo, até coisa satânica. Que serviu de inspiração para filmes, documentários e até uma série na Netflix. O que poucos perceberam foi que o que estava se desenrolando não era só mais uma história de crimes. Era sobre ideias proibidas. Era a história de um homem que tentou entregar liberdade para o mundo, mas que para isso teve de pagar um preço alto, o preço da própria liberdade. Mal sabia ele que essa história estava longe de acabar. And if you vote for me on day 1, I will commute the sentence of Ross Ulbricht to a sentence of time served. Texas, 27 de março de 1984. Esse é o dia em que Kirk e Lynn Ulbricht trazem ao mundo seu primeiro filho, Ross William Ulbricht. Antes de se tornar o centro de um dos maiores casos só que o governo ficou com os bitcoins dele, não foi um negócio assim? investigativos da história da internet, antes de receber os títulos de gênio, criminoso. Inteligentista chupa pau do Trump aí. Não, cara, eu não acho que esse cara aí merecia ser preso por causa disso daí não, cara, tá? Por ele ter criado o negócio. Isso daí que ele criou, na verdade, foi genial. O que eu acho errado é permitir que coisas satânicas sejam comercializadas nisso aí. Você tá maluco, irmão? Você tem noção do poder que você tem a partir do momento que você cria efetivamente uma estrutura de vendas, um mercado livre, total. Você tem noção da responsabilidade? É aquela tal discussão. Liberdade sem responsabilidade é liberdade? Não. Isso aí implica em consequências negativas para a vida de todo mundo. Você teria orgulho de desenvolver uma ferramenta que seria utilizada pelo crime?
pra prejudicar a vida das pessoas, eu acho que uma pessoa que tem um mínimo de consciência não gostaria disso. Se eu desenvolvo uma tecnologia, algo que é bom para as pessoas, que elas podem fazer um uso bom, legal, um uso livre, mas com responsabilidade, isso é top. Agora, para fazer coisa errada, aí não, eu acho que tá, né? Então, assim, um instrumento que o cara criou aí foi uma coisa genial, principalmente pra época. Agora, o uso que foi sendo feito disso daí foi uma desgraça, né? Só que é o seguinte, eu não sei como que foi o julgamento dele. Não sei o porquê exatamente, né? Eu não sei quais eram as motivações exatas dele pra ter criado isso daí. Revolucionário, Ross era uma criança comum, exceto por um detalhe. Logo no começo da vida escolar, seus professores o descreviam como uma criança excepcionalmente inteligente, mas impulsiva e desatenta. Pode-se dizer que era um nerd, mas não o típico nerd introvertido americano. Pelo contrário, ele era carismático, sociável e se adaptava ao ambiente. Tinha mais um detalhe. Ele questionava tudo. Ross não aceitava. É tipo você prender o criador da bomba atômica. Se foi feita, foi na intenção de usar. Não quer dizer que a culpa é do cara. Exatamente. É por isso que eu tô falando. Eu não sei como que foi o julgamento desse cara. Eu não sei quais foram as motivações que foram levadas em conta pra prender o cara que criou isso daí. Porque, a princípio, o cara criar isso pra mim não é motivo de ser preso. Bob Esponja mandou R$5. Agora, e se o cara criou, sabendo que ia ter esse tipo de coisa, ele é favorável a esse tipo de coisa? Eu já não sei, entendeu? Já não sei. Dava regras impostas sem uma justificativa convincente. Desde cedo, ele demonstrava o ímpeto de querer entender o mundo e as regras invisíveis que governavam a sociedade. Esse traço o acompanhou até a faculdade. Acredita-se que ele era um dos alunos mais talentosos do ensino médio, já que garantiu uma bolsa de estudos integral na University of Texas em Dallas, onde se formou em 2006 com um bacharelado em física. Em seguida, ingressou em outra universidade na Pensilvânia para estudar engenharia de materiais. E foi ali, nos corredores daquela universidade, que algo começou a mudar. Ulbricht was ideologically motivated, at least in the beginning. He viewed himself as promoting libertarian economics. He didn't want the government to control what people could buy and sell. Ao ser exposto a uma das obras de Ludwig von Mises, aquele jovem impulsivo e questionador, que se recusava a aceitar regras sem sentido, começava a enxergar. Se o uso é livre, por que restringir? Oh, meu Deus do céu, justamente por isso, irmão, porque não existe liberdade, cara. Não existe liberdade, cara. Não existe esse papo de libertário, de liberal. Não tem isso, irmão. Olha a globalização aí, cara. Você sabe... Cara, você sabe por que o Brasil é uma colônia? Muito obrigado pela galinicada diária. Você sabe o que é a globalização? A globalização é isso. O que a elite propôs pro mundo com a tal da globalização é justamente isso daí. Um mundo que todos vão se conectar, vão se ajudar e todos prosperarão. É isso que você tá vendo? R$5. Eu falar pra você que um pintinho e uma raposa tem que ser livre. Você acha que tá certo? Tem um líquido gostoso. Irmão, não existe liberdade. Que escorre, é muito gostoso, é tipo uma maionese. Não existe liberdade. Dá pra você passar no seu o que você tem, o que você pode ter é uma ideia de liberdade. Você pode, até um determinado limite da sua mente humana, você pensar, eu sou livre. Você pode pensar nisso. Mas a liberdade do jeito que você tá tratando aqui, né? Como alguns pensam, que é basicamente você, ó, cada um por si que se foda, isso não é liberdade. Isso é chacina, é desgraça pra todo lado. Por conta dessas implicações, o ser humano, por ser corrompido, ele vai pegar essa tecnologia, que pode ser usada pro bem, e também vai usar pro mal. E se você dá a liberdade dele, se você entrega a liberdade pra fazer isso, o que acontece, irmão? Aqueles que são, em tese, os mais fracos, ou os que não têm acesso a determinadas coisas, vão, ó... Você tá entendendo, irmão? Esse papo de liberdade é conversa fiada. Não existe liberdade. Não nesse mundo, cara. Só 2 pessoas foram livres nesse mundo, Adão e Eva. E terminou do jeito que terminou ainda. Quem é livre... Livres são os anjos, que têm livre-arbítrio. Livre é o Criador, que faz literalmente o que ele quiser. Você não é livre, irmão. Você apostar que o seu vizinho ele vai fazer o uso correto de algo com responsabilidade e chamar isso de liberdade é ridículo. Porque se você tem responsabilidade, você tem senso de restrição, isso já mostra pra você que você não tem liberdade. A liberdade, dessa forma que está sendo conceituada aí, é catástrofe. É literalmente catástrofe. Certo? Então assim, é uma jogada de mestre a globalização. O país que é uma potência vai falar, ó, vocês são livres. E aí o que eles fazem? Eles dominam esses países. Porque eles já têm
a força, né? Já são desenvolvidos. Aí fica fácil, pô. Aí é fácil. Tem esse negócio não, cara. É complicado isso aí, ó. Olha a sua família. Sua mãe te dá liberdade? Seu pai te dá liberdade? Caramba, eles te ensinam. Eles falam pra você, ó, se você vai cumprir com os ensinamentos é outra história, mas você nunca foi livre. Sua mãe e seu pai te ensinam. Ah, você vai sair com fulano? Vai pra onde? Vai fazer o quê? Ó, não faz isso, cuidado com aquilo, cuidado com o... Não se aproxima disso, volta a tal hora. Liga, manda mensagem, blá blá blá. Tem regras. E que vocês não seguem, né? Enfim, mas tem regra. Tudo pra dar certo tem que ter regra. Não adianta, senão escaralha. As falhas de um sistema que privilegiava os amigos do rei, enquanto impunha barreiras Exatamente, ninguém é mais escravo do que aquele que falsamente se acredita livre. É, esses caras têm essa noção. Eles pensam literalmente que liberdade é isso, faz o que quiser e acabou. É loucura, loucura. disponíveis à liberdade individual. Depois de ler aquele livro, Ross começou a mergulhar nas mais diversas obras de pensadores libertários. Ideias que criticavam a centralização de poder e pegavam a soberania do indivíduo. Ele estava tão envolvido com essas ideias que decidiu se tornar um agente de mudança. Começou a frequentar debates na universidade e a cada leitura, a cada discussão, Ross se tornava mais convicto de que o verdadeiro progresso só seria possível em uma sociedade verdadeiramente livre. Ele havia encontrado nos princípios do livre mercado uma filosofia para romper com a centralização de poder. Tudo mentira, não existe livre mercado, não existe, nunca vai existir. Os mais fortes esmagam os mais fracos. Sempre foi assim. O que existem são oligopólios. Eles fazem acordos entre eles, é sempre um grupo de pequenas pessoas, de pequenas famílias que mandam na parada. Não existe mercado livre pra nenhuma. Não tem, não tem. Uma filosofia que se apoiava em 3 principais pilares. Primeiro pilar, a liberdade individual é inegociável. Nenhum governo ou instituição não deveria ter o poder de interferir na autonomia do cidadão. Segundo pilar, o princípio da não agressão. A força nunca deveria ser empregada para iniciar um conflito ou impor a vontade sobre o outro. Apenas a legítima defesa diante de uma ameaça poderia ser justificada, e qualquer ato que viole a integridade ou os direitos individuais é inaceitável. E por último, o mercado deveria ser livre. A economia prospera quando as trocas ocorrem sem interferência arbitrária. Sem o peso do Estado, o mercado revela o verdadeiro valor dos bens e serviços, incentivando a criatividade, o empreendedorismo e recompensando o esforço individual. Esses foram os valores que guiaram as ações deste homem até o fim da faculdade. O que ele ainda não sabia é que, enquanto ele se aprofundava em teorias, algo extraordinário estava crescendo na prática. Uma nova tecnologia. Algo verdadeiramente revolucionário. Bitcoin. A faculdade não era um único lugar em que Ross debatia sobre ideias libertárias. Ele pregava esses princípios onde quer que estivesse. E foi em 2011, durante uma dessas discussões em um encontro de amigos, que um deles revelou um documento, um manifesto sobre uma moeda digital. Ross decidiu ler toda a documentação, e cada palavra parecia se alinhar perfeitamente com os 3 pilares de sua filosofia. Bitcoin made me feel like anything was possible. Bitcoin was open to everyone, right? It's like it leveled the playing field. A soberania individual, a rejeição ao poder centralizado e a ideia. O Bitcoin, ele é uma ferramenta livre. Quem usa, não é. As pessoas precisam saber diferenciar isso daí também. De que o dinheiro não deveria ser controlado pelo Estado. Era uma epifania. Depois de ver, não dava mais para desver. Então ele voltou para casa diferente, transformado, com uma ideia insuportavelmente dominante em sua mente. When the idea of Bitcoin really clicked for me, I got so excited. I thought, with Bitcoin, I can try to do something that actually makes a difference. Você acredita em destino, Neil? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Desde que eu diga por que está aqui. Isso não faz sentido nenhum, né? Ah, eu detesto a ideia de que eu não controlo a minha própria... Você não controla bosta nenhuma. Deus, simplesmente, se quiser, agora... Já tá tudo escrito, Anão boliviano mandou R$5,24. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Presta atenção, Xandão. Presta atenção.
time, I thought, if Bitcoin makes payments anonymous and private, then what are we waiting for? Durante semanas, Ross ficou completamente obcecado pela criação da plataforma. Mesmo sabendo que precisava manter tudo em segredo, não conseguiu se conter e fez uma publicação em seu perfil do LinkedIn. Quero usar a teoria econômica como um meio de abolir o uso de coerção e agressão entre a humanidade. Assim como a escravidão foi abolida em quase todos os lugares, acredito que a violência, a coerção e todas as formas de força de uma pessoa sobre outra podem chegar ao fim. O uso mais difundido e sistêmico da força é entre instituições e governos, então este é meu ponto de esforço atual. A melhor maneira de mudar um governo é mudar as mentes dos governados, no entanto. Para esse fim, estou criando uma simulação econômica para dar às pessoas uma experiência em primeira mão de como seria viver em um mundo sem o uso sistêmico da força. O que gerou o sucesso do Silk Road foi a combinação de duas tecnologias. A primeira é o Tor. Tor was originally invented by the U.S. Navy so that like spies inside countries could talk to spies and there was no way of tracing them. And then they released that information free to the world. Se você quisesse acessar o Silk Road, não bastava uma busca no Google. O primeiro passo para essa experiência começava com o Tor, um software gratuito de código aberto, capaz de fornecer anonimato completo na comunicação online. A tecnologia foi criada pela Força Naval dos Estados Unidos nos anos 90 para proteger informações militares sensíveis, mas acabou se popularizando entre ativistas, jornalistas e usuários comuns que buscavam privacidade. Haviam também aqueles que acessavam o Tor simplesmente pela curiosidade de saber o que se passava nos mais sombrios becos da internet. So, if you were doing, like, say, cybercrime, I would have the victim computer and I would trace it back out to a Tor relay. And then, because you don't have an active connection or what's called a circuit at the time, I wouldn't be able to trace it back. But even if you had an active circuit, I would have to go to each machine physically live and try to rebuild that, which is literally impossible. A verdade é que o mercado negro da Deep Web sempre existiu. Desde que o Tor se popularizou, as pessoas utilizam o anonimato na internet para fazer trocas voluntárias. Mas até aquele momento, bastava seguir o rastro do dinheiro e a polícia poderia chegar ao seu alvo. Mesmo que houvesse uma estrutura de laranjas e identidades falsas por trás das operações, o sistema bancário tradicional sempre colaborava com as investigações. Faltava, portanto, uma peça-chave no anonimato das transações. Essa peça era o Bitcoin, a tecnologia que Ross tinha acabado de descobrir. Uma tecnologia que usa criptografia de ponta para permitir que transações sejam feitas de forma pseudo-anônima. É possível rastrear transações em Bitcoin. Mas se você sabe o que está fazendo e não vincula suas carteiras a uma corretora, é possível enviar e receber valores com anonimato. E o principal, longe do alcance do controle de bancos e governos. Quer dizer, se você quer evitar ser roubado pela máfia do Estado, precisa saber não só como manter a privacidade do seu dinheiro, como também tirá-lo do alcance deles. Quem compra Bitcoin em corretoras achando que está seguro, está redondamente enganado. Mesmo que você tenha sacado os ativos para uma carteira física, eles sabem o quanto você tem e já criaram mecanismos para te roubar. É isso que eu te explico em detalhes num vídeo secreto que eu deixei na descrição. Lá eu te mostro como proteger o seu patrimônio das garras do sistema da única forma verdadeiramente segura. E não, eu não vou te vender nenhum curso no final. Assista ao vídeo e me agradeça depois. Mas antes... Silk Road. Ajuda, minha irmã Super mandou R$5. Super, minha irmã de 24 anos terminou o namoro. Já mandei... Após semanas escrevendo o código, a primeira versão da plataforma finalmente ficou pronta. Em 1º de janeiro de 2011, o servidor oculto do Silk Road foi ativado. Mas é claro, você não cria um marketplace underground global sem ter algo para vender. Mas Ross pensou em tudo. Antes de colocar o site no ar, ele decidiu produzir cogumelos em um laboratório caseiro clandestino. De acordo com seu diário, eu trabalhei duro para montar um laboratório em uma cabana no mato. Olhando para trás, essa foi uma ideia terrível e eu nunca a repetiria. Mas eu fiz e produzi vários quilos de cogumelos de alta qualidade. Com o produto em mãos, chegou o momento de atrair clientes. Live agora é só em outubro. Mas tinha um desafio. Ele precisava fazer a divulgação sem chamar a atenção da polícia. Então criou uma conta anônima em um fórum chamado Shumery.org. O nickname, Altoid. Guarde este nome. Ele será crucial para entendermos a queda do Silk Road mais tarde. Sua única postagem no fórum foi: eu encontrei esse site chamado Silk Road. É um serviço anônimo que diz permitir com que você compre e venda qualquer coisa anonimamente. Estou pensando em fazer uma compra, mas gostaria de saber se alguém já ouviu falar e recomenda o site. A estratégia era clara: gerar curiosidade sem parecer autopromoção. Além disso, ele entrou em diversos fóruns sobre drogas, abordando potenciais vendedores e apresentando a plataforma. Então, aconteceu. Um
produto que resolve uma demanda reprimida de mercado só precisa do boca a boca para prosperar. Então, o crescimento do site foi orgânico e exponencial. The Silk Road was an amazing invention. I think like few people kind of realize how smart it was as a kind of financial innovation. It was the first of its kind, and people sought it out. They realized that this was a new way to do basically like illegal e-commerce, essentially. The whole thing was just so beautifully designed. Isso chamou a atenção de um jornalista chamado Adrian Chen, um colunista de um renomado portal chamado Gawker. Em junho de 2011, ele publica um artigo intitulado "O site underground onde você pode comprar qualquer droga imaginável". O artigo foi uma bomba, viralizou em questão de horas e, é claro, o que essa bomba realmente explodiu foi o tráfego do Silk Road. Agora, a coisa era real. Ross estava não só jogando um jogo de gente grande, como também se envolvendo com dinheiro de gente grande. So Silk Road, it was like eBay but for drugs and murder, and you could buy anything online, and it sold $2 billion worth of merchandise in only 2 years, and Ross was the sole owner. When we finally got looking through the books and, you know, the numbers came out, it was about $1.2 billion in sales. That's 1.2 million a day. Só tinha um problema. Heroin, opium, cannabis, ecstasy, psychedelics, stimulants, opioids. And here they are, suboxycodone, all of those, codeine, crack tar, heroin, you name it, they have it. They're all listed in the light of day. Unbelievable. O que deveria ser um segredo, agora estava estampado nas telas de milhões de pessoas do mainstream. E é claro, algumas delas faziam parte do exato sistema ao qual Ross dizia lutar contra. Em questão de dias, investigações foram abertas pelo FBI e pelo Departamento Antidrogas dos Estados Unidos. O Silk Road já não era mais um experimento, era um alvo. A partir daquele ponto, o jogo ficaria cada vez mais perigoso para Ross. This is not going away. This is going to be the biggest takedown of what is currently in existence. Thousands of drugs came through the black website called Silk Road. Just look at some of the 13,000 items offered through that underground site. Ultra-clean cocaine, clean and real LSD, high-grade MDMA. Yeah, it's accessed through a special network on the internet, which called Tor. Em questão de semanas, aquele nerd no quarto foi catapultado para o centro de uma tempestade midiática que o transformava em um inimigo da nação. Até aquele ponto, ainda sem um rosto. Após o artigo do Gawker e as inúmeras manchetes que surgiram em seguida, o sistema se mobilizou. Estava começando uma caçada digital na Dark Web. Imediatamente, Ross percebeu que precisaria de ajuda. O Silk Road ainda tinha um código amador e, agora, era uma corrida contra o tempo. Uma questão de sobrevivência. Então, além de contratar moderadores para o site, mais uma vez, sob o pseudônimo Altoid, ele publica uma vaga de programador em um fórum. Estou procurando o melhor e mais brilhante profissional de TI na comunidade Bitcoin para ser o desenvolvedor líder em uma startup de Bitcoin apoiada por capital de risco. A remuneração pode ser na forma de sociedade, salário ou algo intermediário. Um pequeno erro que, mais tarde, custaria sua liberdade. Enquanto isso, um dos moderadores do Silk Road ganhava a confiança de Ross. Utilizando o nickname Variety Jones, Roger Thomas Clark, um veterano da Dark Web, estava aos poucos se tornando um mentor para Ross. Clark era um especialista em segurança digital e ajudou a reforçar a operação do site. Não só a estrutura de anonimato do Silk Road foi melhorada, como também a de Ross. Clark o instruiu para que começasse a adotar um novo pseudônimo, Dread Pirate Roberts, que será citado apenas como DPR a partir de agora. I know who you are. Your cruelty reveals everything. You're the Dread Pirate Roberts, admit it. With pride. What can I do for you? O nome DPR foi inspirado na história de A Princesa Prometida. Na história original, o título DPR passava de pessoa para pessoa. Isso criaria uma cortina de fumaça perfeita. Se Ross fosse pego, poderia alegar que haviam inúmeros indivíduos utilizando o perfil de DPR. Durante 2 anos, enquanto o Silk Road acumulava mais de 100 mil usuários, as maiores agências de investigação dos Estados Unidos estavam obcecadas pela mesma pergunta. Quem era Dread Pirate Roberts? A caçada havia se tornado uma disputa interna. Quem conseguiria capturar o capitão deste navio pirata chamado Silk Road? Just one package. Jared Darriagayan, um agente do Departamento de Segurança Interna, decidiu que a melhor forma de investigar o Silk Road seria se infiltrar no sistema. Durante meses, ele se passou por um cliente e fez 52 compras no site. Ele interceptou os pacotes, mapeou os fornecedores e conseguiu prender alguns intermediários.
Um deles era uma moderadora do Silk Road conhecida como Cirrus. Ela não tinha escolha. Foi forçada a entregar seu login e, naquele momento, sem que Ross desconfiasse, Jared se tornou um moderador infiltrado. A partir daquele ponto, o FBI poderia se comunicar diretamente com o chefe do Império. Mas eles não eram os únicos. Em Baltimore, outro grupo de investigadores também tentava uma abordagem parecida. De acordo com o processo de Maryland, em abril de 2012, um agente infiltrado começava a trocar mensagens diretamente com Ross. Sob o pseudônimo Nob, ele se passava por um traficante experiente e alegava movimentar milhões em uma operação de alto escalão. Ross não fazia ideia, mas estava mantendo contato direto com Carl Force, um agente infiltrado do DEA. Após meses de investigação e a mobilização de diversas equipes de força-tarefa, ninguém havia conseguido o que Carl conseguiu. Ele não precisou de mais do que 2 e-mails para conseguir um progresso substancial. O problema do Silk Road é que os clientes compram pequenas quantidades. Para valer a pena para alguém do meu nível, eu teria de negociar no mínimo 10 quilos. Posso dar um jeito nisso. Vou providenciar um comprador com este perfil e te retorno em breve. Não seria prudente utilizar o sistema dos Correios para fazer a entrega de 10 quilos de droga. Então, Ross convenceu um de seus funcionários a receber a encomenda. Era Curtis Clark Green, um moderador do Silk Road responsável por administrar parte da operação do site. Curtis vivia uma vida comum com sua esposa, filha e 2 cachorros. Mal sabia ele que seus dias como um pai de família comum estavam contados. Em um dia qualquer, alguém toca a campainha. Deixa um pacote em frente à casa de Curtis, antes que ele possa atender à porta. Desconfiado, ele olha para os lados e pega o pacote. Por alguns segundos, Curtis encara o objeto com hesitação. A encomenda não tinha remetente, então ele decide não arriscar. Ele caminha até a lateral da casa e joga a caixa na lata de lixo. Mas a curiosidade é uma companheira ingrata. Minutos depois, ele volta à lata de lixo, pega o pacote e entra em casa. Com as mãos suadas, ele rasga a fita adesiva, força a abertura da caixa e... um jato de fumaça branca explode em seu rosto. Uma armadilha. Primeiro o silêncio, depois o caos. Super Negão mandou R$5,21. Essa paçoca, O rapaziada. cara criou um clubinho pra traficar drogas e o governo acabou com essa porra. Tudo isso pro Abraham falar que ele desafiou o sistema. O mesmo que quer entupir todo mundo com drogas. Tá certo. Pois é, né, irmão? Eu acho também uma patifaria isso daí, né? Eu entendo que a ferramenta que ele criou foi genial, uma coisa que poderia ser usada mandou R$5,25 de forma correta, mas acabou que escaralhou tudo, né? Pessoal.